Videoaula da coleção Sala de Estudo. Química, aula número 5. As propriedades específicas da matéria. Iniciando esta aula, vamos rever o que nós já estudamos na aula passada. As propriedades da matéria, elas podem ser divididas em dois grandes grupos. As propriedades gerais, que nós já estudamos, que são propriedades comuns a qualquer tipo de matéria, ou seja, todos os materiais têm essas propriedades gerais, e as propriedades específicas, que nós vamos estudar nesta aula. As propriedades específicas, elas têm uma importância fundamental, pois elas são, como o próprio nome fala, específicas, elas são características de cada material, ou seja, cada material que eu me conheço apresenta suas propriedades específicas, e essas substâncias elas podem ser identificadas justamente devido a essas propriedades. E também as propriedades específicas podem também ser utilizadas para determinar a pureza do material, se o material é ou não uma substância pura. Por isso a importância dessas propriedades específicas. Podemos subdividir as propriedades específicas em 4 grupos: as propriedades organolépticas, as propriedades funcionais e as propriedades químicas e as propriedades físicas. 4 grupos de propriedades específicas. Alguns autores citam que as propriedades funcionais elas são intermediárias entre as gerais e as específicas, mas outros autores colocam as propriedades funcionais como também propriedades específicas, e é dessa maneira que vou usar, ok? Então, as propriedades específicas são organolépticas, funcionais, químicas e físicas, e estas propriedades nós vamos estudar nesta aula. Vamos começar pelas propriedades específicas organolépticas. Essas propriedades organolépticas são propriedades que a matéria apresenta que impressionam os sentidos humanos. Olha só, elas podem ser percebidas através dos nossos sentidos. Então vamos relembrar que o ser humano apresenta 5 sentidos: visão, audição, paladar, tato e olfato. Então, existem os 5 sentidos humanos. Então, qualquer propriedade que pode ser percebida através desses sentidos humanos é denominada de uma propriedade específica organoléptica. Então, é fácil você perceber quando se trata de uma propriedade organoléptica. Por exemplo, a textura ou estado físico, quando você percebe que o arroz ele é um sólido, granulado, através do tato, pegando, sentindo, através da pele. Aí você percebe a textura, o estado físico do arroz. Então, isso é uma propriedade organoléptica, o estado físico. O sabor e a cor. Como é que você percebe o sabor de um material, por exemplo, do café? É pelo paladar. A cor você percebe pela visão. Então, também sabor e cor são propriedades organolépticas. Outro exemplo, observe essa pessoa sentindo o odor do vinho. Então, você sente o odor através do olfato. Então, também é uma propriedade organoléptica. Então, propriedades organolépticas são essas propriedades que são percebidas através dos sentidos humanos: cor, sabor, estado físico, gosto, cheiro. Tudo isso são propriedades organolépticas. Muito fácil essas propriedades, tá ok? As propriedades funcionais são poucas, e elas são caracterizadas porque elas pertencem a um grupo de material. Veja bem, elas não pertencem a somente um material. Existe um grupo que se destaca nessas propriedades, por isso que são chamadas de propriedades funcionais, pertencem ao que nós chamamos de função comum. Por exemplo, a acidez. A acidez é uma característica muito presente nos ácidos. Então, veja bem, ácido não é uma substância, é um grupo de substâncias que são chamadas de ácido. Então, a acidez ela é característica dos ácidos, então é uma propriedade funcional. Já a basicidade ou alcalinidade é uma característica das bases. As bases apresentam essa basicidade, essa alcalinidade. Então, aí também é uma propriedade funcional. A salinidade dos sais, salinidade, olha, sais. Então, propriedades
funcionais são propriedades que pertencem a um grupo, né? Apesar de elas serem propriedades específicas, cada material apresenta sua acidez, elas são características de um determinado grupo de substâncias, por isso propriedades funcionais, ok? As propriedades químicas, físicas específicas químicas, são propriedades relacionadas à transformação que o material pode sofrer, ou seja, o tipo de transformação que ele sofre, o tipo de reação química que ele sofre. Então, cada material ele pode sofrer uma determinada transformação química. Tem material que azeda, tem material que não azeda. Tem material que queima, tem material que não queima. Então, cada material, certo? Apresenta um conjunto de transformações químicas, de reações químicas. E essas reações químicas fazem parte das suas propriedades químicas. Por exemplo, a combustibilidade da madeira ou inflamabilidade. Então, a madeira ela sofre combustão, ela queima. Então, você tem uma propriedade química da madeira, de queimar. Uma peça de ferro pode enferrujar. Então, veja, o ferro ele enferruja. A madeira já não enferruja, mas o ferro enferruja. Então, é uma propriedade química, né, específica e química do ferro, né? O leite pode azedar. Então, veja bem, o leite azeda, né? Ele pode azedar, que é uma transformação química. Então, também é uma propriedade química. O vinho pode oxidar virando vinagre. Então, o vinho, se ele estiver mal fechado, se não estiver bem fechado, não é isso? Tá? Ele tiver a vedação dele não for muito boa, e com o tempo ele oxida e vira vinagre. Então, você tem aí algumas propriedades específicas químicas da matéria. Certo? Tudo isso que nós estamos falando são propriedades específicas. Aí tem as organolépticas, que nós já falamos, tem as propriedades funcionais e tem as propriedades químicas, né, do material. As mais importantes de todas as propriedades específicas são as físicas, né? Inclusive, as propriedades físicas são conhecidas como critérios de pureza, porque é através destas propriedades físicas que nós podemos determinar se o material é ou não puro, ou seja, a pureza do material, além de caracterizar o material, de identificar o material, justamente porque essas propriedades físicas, em geral, elas são medidas e elas contêm valores e constantes físicas. Veja bem, as propriedades físicas são valores que podem ser medidos, né? Constantes físicas inerentes, ou seja, referentes a cada tipo de material. Olha bem, cada tipo de material tem as suas propriedades físicas, por isso que elas são específicas, né? Algumas propriedades físicas estão destacadas, como condutibilidade, calor específico, ponto de fusão, nós já vimos isso aqui, ponto de ebulição também, densidade, solubilidade e dureza. Então, estas propriedades físicas nós estudaremos melhor no decorrer da aula. Importante para você, aluno, não esquecer que estas propriedades físicas elas são responsáveis, né, pela determinação da pureza, elas são fundamentais para determinar se a substância é ou não pura, além também, né, delas poderem ser usadas para determinar qual a utilidade do material, aonde esse material vai ser usado, dependendo das suas propriedades, certo? Então, vamos estudar agora algumas propriedades físicas. Condutividade elétrica e calor específico. A condutividade elétrica é a capacidade que o material tem de conduzir a corrente elétrica, ou seja, a facilidade com que ele conduz a corrente elétrica. Quanto maior a condutividade elétrica do material, mais fácil a corrente passa através dele. Por exemplo, a água ela tem uma baixa condutividade elétrica. Ela não consegue nem acender a lâmpada. A lâmpada não acende justamente porque a corrente elétrica não consegue passar com facilidade pela água. Okay? Cada material tem a sua condutividade elétrica. Existe material que conduz com mais facilidade, existe material que conduz com menos facilidade. O calor específico é a grandeza física que define a variação térmica, a variação de temperatura de determinada substância ao receber determinada quantidade de calor. Então, quando o material recebe calor, okay? Ele recebe calor. Quando o material recebe calor,
a sua temperatura, logicamente, ela vai aumentar. Acontece que, se o calor específico do material é maior, ele precisa receber mais calor para a temperatura aumentar de 1 grau. Então, quanto maior o calor específico, mais calor a substância precisa para aumentar apenas 1 grau Celsius. Então, veja bem aqui, a água tem calor específico de 1, não é isso? Já a areia, 0,2. Significa que para a água aumentar de 1 grau, ela precisa receber mais calor do que a areia. Olha aqui o ferro é 0,11, já o alumínio é 0,22. Significa que para o ferro aumentar a temperatura de 1 grau, ele precisa de menos calor, já o alumínio precisa de mais calor, né? 0,22, para aumentar a temperatura de apenas 1 grau Celsius, ok? Então esse é o calor específico de cada material. Nosso objetivo não é memorizar valor de calor específico, é apenas entender a função do calor específico e que trata-se de uma propriedade específica física, né? Cada material, veja, cada material tem o seu calor específico, diferente um do outro. Por isso que essas propriedades físicas, elas são utilizadas para identificar o material, caracterizar o material, né? Além de determinar onde o material vai ser utilizado, ok? Então essas são as duas primeiras propriedades físicas da matéria que nós estamos estudando. A solubilidade e a dureza. Veja bem, a solubilidade, tá, é a capacidade que o material tem de se dissolver em outra substância. Então você chama isso de solubilidade, que também é uma propriedade medida, né? Então quando você coloca um pouco de sal na água, o sal ele se dissolve na água, ele some na água, como você vê nessa imagem. Então o sal ele tem uma alta solubilidade, né? Já o óleo ele não é solúvel em água. O óleo ele não se mistura com água. Então aqui você tem líquidos insolúveis, que também, no caso de líquidos, pode ser usada a palavra imiscíveis, né? Eles não são miscíveis entre si, eles são imiscíveis. Então você tem aí a solubilidade. A dureza, a palavra dureza, ela se refere fisicamente à capacidade de arranhar o material, de tirar, de deformar ele, de tirar pedaços. Então, sempre o material com maior dureza, ele vai tirar lascas, ele vai arranhar o material de menor dureza, não é isso? Ele vai riscar. Então, isso que é dureza. Por exemplo, quando o professor está usando quadro e giz, e ele usa o giz para escrever no quadro, na realidade não é o giz que está riscando o quadro, é o quadro que está riscando o giz. Por quê? Se você analisar, é pedaço do giz que fica no quadro, não é isso? Aquela letra branca do giz são os pedaços de giz que ficam no quadro. Então, na realidade, o quadro está tirando pedaços do giz. Então, o quadro é mais duro e o giz é menos duro, tem menor dureza, ok? Então, dureza seria isso. Então, aqui existe apenas uma tabela de dureza, né? Uma relação de dureza. Então, perceba que o diamante ele está com dureza 10, ou seja, diamante é a substância mais dura que o homem conhece. Nosso objetivo, volto a dizer, não é decorar a ordem de dureza, saber quem é mais duro, apenas entender o que significa essa dureza. Por exemplo, se eu tiver topázio e ortose e esfregar um no outro, o que é que vai acontecer? O topázio vai arranhar a ortose, né? Porque o topázio é mais duro, tem maior dureza, a ortose tem menor dureza. Se você pegar a apatite, né, e esfregar junto com calcite, a apatite vai arranhar a calcite, vai tirar pedaços, porque a apatite é mais dura. Então, nosso objetivo é entender o significado dessa dureza, entender fisicamente o que significa, tá certo? Não decorar a ordem, ok? Então, essas são duas propriedades específicas da matéria, solubilidade e dureza. Duas propriedades muito importantes, você não deve nunca esquecer dessas propriedades, porque elas caem muito em Enem, em vestibular, e elas são muito utilizadas em outros assuntos. É o ponto de fusão do material e o ponto de ebulição. Lembrando que nós já estudamos isso em mudanças de estado, né? A fusão é a passagem do sólido para o líquido. Fusão, sólido para o líquido. Então, o ponto de fusão é a temperatura
na qual uma determinada substância vai sofrer a fusão. Ela vai passar do estado sólido para o líquido, ou o inverso. Ela vai passar do líquido para o sólido, que é a solidificação. Por exemplo, a água. A água, o ponto de fusão é zero. Significa que se você tiver água líquida, ela vai se solidificar a zero. E se você tiver água sólida, ela vai derreter, né? Ela vai sofrer fusão também a zero. Não é isso? É o ponto de fusão da água. Ponto de ebulição, o nome também já fala. Ebulição é a passagem do líquido para o gasoso. Você lembra? Através da ebulição, aquela que tem que aquecer. Quando chega na temperatura certa, chamada de ponto de ebulição, a substância ferve, né? Ela entra em ebulição. Ela passa do líquido para o gasoso. Ou ao contrário, ela passa do gasoso para o líquido. Tá, ok? O ponto de fusão da água, por exemplo, é de 100 graus Celsius. Então, isso é uma característica da água. Ponto de fusão, 0. Ponto de ebulição, 100. Então, essa tabela mostra o ponto de fusão e ponto de ebulição de diversas substâncias. Volto a dizer que nosso objetivo não é decorar ponto de fusão e ponto de ebulição, e sim entender o que significa esses pontos, qual a sua função, né? Quando você sabe. Então, se você tiver uma substância desconhecida, não sabe o que é, mas você tem um laboratório, você pode ir para esse laboratório, analisar o ponto de fusão e ponto de ebulição da substância. E se essa substância já for conhecida pelo homem, você vai numa tabela e identifica essa substância. Porque você tem o ponto de fusão e o ponto de ebulição dessa substância já tabelados, não é isso? E você determinou dessa substância desconhecida o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Se tiver na tabela é porque ela já é conhecida pelo homem. Então, esse é o objetivo seu, entender para que serve esse ponto de fusão e esse ponto de ebulição, que são propriedades específicas físicas, não é? Ok? E lembrem que eu falei que as propriedades físicas são importantes para determinar a pureza. Essas duas propriedades, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, são essenciais para você saber que se trata de uma substância pura ou não, certo? Isso é muito importante. Ponto de fusão, ponto de ebulição são fundamentais para identificar a pureza do material. Quando o ponto de fusão e ebulição ele é constante, ele é fixo, com certeza você vai ter uma substância pura. Porque o ponto de fusão e ebulição é constante e é exatamente igual ao valor que você tem na tabela. Então você tem uma substância pura. Então veremos isso mais adiante, nós vamos estudar melhor isso. Mas já vou adiantando o assunto para vocês. Ponto de fusão e ponto de ebulição são fundamentais para a determinação da pureza do material. Ok? Densidade ou massa específica. A densidade ou massa específica é uma propriedade muito importante da matéria. Veja bem, uma propriedade específica das mais importantes. Eu posso destacar 3 propriedades importantes aí, as mais usadas em vestibulares: ponto de fusão, ponto de ebulição e também essa densidade. Não é isso? A densidade, na realidade, é uma expressão, uma equação. É a relação entre a massa de um corpo e o volume ocupado por ele. Se você lembrar, massa é uma propriedade geral da matéria. Toda matéria tem massa. O volume também é uma propriedade geral. Então, massa e volume são propriedades gerais. Mas quando você pega a massa e divide pelo volume, você vai ter uma propriedade específica, né? Chamada de densidade ou massa. Por quê? Porque cada material que o homem conhece apresenta a sua densidade, o valor de densidade diferente de um do outro. Okay? As principais as principais unidades da densidade são grama por ml, porque a massa é em grama, volume em ml, então fica grama por ml, ou grama por centímetro cúbico. Não são as unidades obrigatórias de serem usadas, mas são as mais utilizadas. É mais comum encontrar densidade usando essas unidades de medida. Okay? Então, a densidade é massa sobre o volume. Veja o exemplo usado no cálculo da densidade. Você tem esse cubo cuja massa é 20 gramas. E o volume dele é 10 centímetros cúbicos. Então, você tem a massa, tem o volume. Então, a partir daí, você pode determinar a densidade desse corpo, já que densidade é massa sobre volume. Então, a densidade vai ser 20, que é o valor da massa, dividido pelo volume, 10 centímetros cúbicos. Dividindo, você vai ter 2 gramas por centímetro cúbico. Esse é o valor da densidade desse cubo, né?
Então, a densidade ela é calculada dessa maneira, usando essa expressão. No caso de líquidos, um caso interessante, quando você tem líquidos, você pode calcular a densidade rapidamente usando um aparelho chamado de densímetro. Esse aparelho aqui é um densímetro. Você mergulha esse aparelho no líquido, coloca ele no líquido, e ele tem uma graduação, ele é graduado. À medida que der, o nível que ficar aparecendo essa medida aqui, ó, do líquido, é a medida da densidade dele, ok? Então, a medida que deu aqui certinho no líquido, o nível do líquido é a densidade que esse líquido vai apresentar, tá certo? Então, o densímetro ele mede a densidade de líquido. Por que a densidade é importante, né? Tá? Veja bem, a densidade ela nos dá a relação entre a massa, volume de um corpo. Significa o seguinte: a densidade ela é diretamente proporcional à massa. Olha aí, é importante isso aqui. Densidade diretamente proporcional à massa. O que isso quer dizer? Que quanto maior vai ser essa massa do corpo, quanto maior a massa que esse corpo tem, maior vai ser a sua densidade, diretamente. Maior densidade, maior o quê? Massa, coisa lógica. Isso aqui é lógica matemática, já que a massa está em cima, é diretamente proporcional. Maior massa, maior o quê? Densidade. Mantendo-se o volume constante, não é isso? Lógico, mantendo-se o volume mesmo valor. Então, maior massa, maior densidade, ou maior densidade, maior massa, tá ok? Com relação ao volume, já é diferente. O volume está embaixo aqui, ó, da equação. Então, com relação ao volume, quanto maior o volume, tá certo? Quanto maior o volume do corpo, quanto maior o seu volume, menor vai ser a sua densidade. Olha só, aqui já é o inverso, ou seja, se um material tem menor densidade, ele vai ter maior volume, certo? Mantendo-se a massa constante, logicamente. Ok? Então, essas relações elas são importantes para resolver questões de lógica, de raciocínio, sem precisar fazer muito cálculo. Ok? Então, por isso que foi destacado aqui, é importante, olha, importante você perceber que a massa é diretamente proporcional à densidade, mas o volume é inversamente proporcional à densidade. Ok? Então, continuando esta aula, vamos perceber como a densidade é importante. Quando você mistura água e óleo, que são dois líquidos imiscíveis, eles não se misturam, né? Tá? Eles não têm solubilidade entre si, o óleo fica em cima. Sempre o óleo fica em cima. Mesmo que você tampe esse copo e vire ele de cabeça para baixo, o óleo vai para cima. Qual o motivo do óleo ficar sempre em cima? O motivo do óleo ficar em cima é que o óleo tem uma densidade, tá? Uma densidade maior. Maior não, menor. Ele tem uma densidade menor. Veja bem. Se ele tem uma densidade menor do que a água tem uma densidade maior. Ó, ok? Então, a água tem uma densidade maior do que a do óleo. Você lembra densidade e massa? Quanto maior a densidade, maior é o quê? A massa. Então, se a água tem uma densidade maior do que a do óleo, significa que a água também ela tem uma massa maior, não é isso? Ela tem mais massa. Então, se ela tem mais massa, você pode extrapolar esse pensamento. Se ela tem mais massa, então, logicamente, ela é mais pesada, não é isso? Não é lógico? Se ela tem mais massa, ela é mais pesada. Então, a água é mais pesada. Por isso, ela fica embaixo e o óleo vai sempre para cima, porque o óleo já tem densidade menor. Então, se a densidade é menor, a sua massa é menor, ela é mais leve. Ok? Então, esse é o motivo. Então, notem como é importante a densidade. Então, é bom você saber. Sempre o que tem maior densidade, ela vai para baixo, tá? Por quê? Porque tem mais massa, e se tem mais massa, tem mais peso, né? Uma coisa lógica. Então, a densidade, o mais denso vai sempre para baixo. Olhe nesse exemplo. Você tem este cubo, e esse cubo ficou mergulhado totalmente nesse líquido, ele ficou embaixo, né? Já este outro
esse outro material, que é o gelo, ele ficou em cima, ele não foi para o fundo. Motivo, este aqui tem uma densidade maior, né? A densidade dele é maior, então ele vai para o fundo. Este aqui, o gelo, já que tem uma densidade o quê? Menor, certo? Se a densidade dele é menor, ele vai ficar na superfície, ele não vai afundar, né? Quem vai para o fundo é aquele que é mais pesado, que tem maior densidade. Então, isso é muito importante, você saber trabalhar com essas relações entre densidade, massa e volume, ok? Então, quando um corpo é mais denso que o líquido, ele se deposita no fundo do líquido. Já quando a sua densidade é menor, tende a ficar acima do líquido, tá ok? Então, isso é muito importante para você, aluno, ok? Bem, terminamos o conteúdo das propriedades específicas. Vamos agora fazer uns exercícios junto com o seu professor. A questão é P18 da nossa apostila. Um corpo maciço tem volume de 500 ml. Então, perceba que nesta questão foi dado o volume para você. O volume de 500 ml. Apresenta massa igual a 800 gramas. Então, você tem a massa. Então, você tem a massa e volume. Determine a sua densidade. Então, ele quer saber a densidade, não é isso? Determine a sua densidade e responda se o objeto deve flutuar ou afundar quando colocado na água. Então, são duas atividades nessa questão EP18. Primeiro, determinar sua densidade, é lógico. Então, se você lembrar, densidade é massa sobre volume. Então, você tem essa relação da densidade. Jogando o valor que ele já deu a massa e já deu o volume. Então, a questão fica fácil de fazer, não é isso? Uma questão bem simples mesmo. É só para aprendizado. Então, você tem aqui a massa de 800, ok? Massa 800 e o volume de 500 ml. Né? Não precisa transformar a unidade nenhuma, já está tudo na unidade correta. Aí você tem essa divisão para achar a densidade. Aí você divide, não é isso? Ploct, 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 ploct. Fica 8 sobre 5. Não é isso? Olha só. 8 sobre 5. Aí você faz essa divisão que dá exatamente 1,6 gramas, que a massa foi usada em gramas, por ml, que foi usado o volume, tá certo? Então, este é o valor da densidade do material. Então, a questão é simples. De posse desse valor da densidade, você pode determinar se o material vai flutuar ou afundar na água. Basta você saber qual a densidade da água. Então, a densidade da água, a água é um líquido mais importante, né, que existe. A densidade da água é 1. Olha só, água é 1. Então, como a densidade da água é 1, tá ok? E a densidade desse material, desse corpo maciço, é de 1,6, logicamente, esse material vai afundar na água, não é isso? Por que ele vai afundar? Porque ele é mais denso que a água, então esse material vai afundar. Então, essa é a resolução dessa questão, uma questão relativamente fácil, tá ok? Tá aqui a resolução dela. Então, uma questão bem simples, apenas para treinamento. A próxima questão, a IP19, já é uma questão que caiu em vestibular, né? Isso é uma questão de vestibular militar, é da ESA. Também uma questão bem simples, basta você lembrar do que você já estudou, né? São exemplos de propriedades específicas. Veja bem, ele quer propriedades específicas da matéria. Então, ele só quer exemplos de propriedades específicas. Então, se você lembrar quem são as propriedades específicas, tiver esta ideia, essa noção, fica fácil, não é isso? Então, olha só, ponto de fusão é uma propriedade específica, ponto de ebulição é uma propriedade específica, cada material tem o seu. Densidade também é uma propriedade específica. Então, logicamente, a resposta é a letra A, não é isso? Com certeza, olha aí. Aqui a letra B, inércia é propriedade geral. Aqui na letra C, elasticidade é propriedade geral. Aqui na letra D, massa é propriedade geral, extensão também, inércia também, tudo aqui é propriedade geral. Essa aqui, a letra E, ponto de fusão, ponto de ebulição, extensão, que é o volume, propriedade geral, ok? Então, realmente, a alternativa correta para marcar a questão é a letra A, uma questão de vestibular
de nível bem fácil quando você lembra das propriedades, né? Quem são as propriedades gerais e quem são as propriedades específicas da matéria. Então, é uma questão fácil de fazer. A questão é P número 20, né? Uma questão também relativamente fácil. Então, vamos resolver aqui. Ó. A matéria possui algumas propriedades comuns a qualquer tipo de matéria. Né? Já está falando de matéria de propriedade geral, não é isso? A matéria possui algumas propriedades comuns a qualquer tipo de matéria. Então, é uma propriedade geral da matéria. A capacidade de diminuir de volume. Então, veja bem, a capacidade de diminuir de volume, quando a matéria diminui de volume, sob a ação de forças externas, e a capacidade, são duas, essa, e a capacidade de voltar ao estado inicial. Olha aí, capacidade de diminuir de volume e a capacidade de voltar ao estado inicial, quando as forças externas deixam de atuar na matéria. Essas propriedades podem ser chamadas respectivamente, né, em ordem. Bom, ele só quer o nome dessas duas propriedades. Então, a propriedade de diminuir de volume, você lembra? Diminuir de volume é justamente a compressibilidade, né? Diminuir de volume. Então, a única que tem compressibilidade é a letra E. Já mataria por aqui logo pela primeira propriedade. Diminuir de volume sob a ação de força é chamada de compressibilidade, de comprimir o material, de fazer ele diminuir, não é isso? Ok? A segunda propriedade, voltar ao estado inicial, ou seja, a matéria ela volta ao estado depois que a força acaba, para. Essa propriedade é chamada de elasticidade, não é isso? Material elástico, ele deforma, ele estica, ele aumenta, depois ele volta de novo para o estado que ele estava no início. Então, isso é elasticidade. Então, logicamente, questão bem fácil também, é a letra E a alternativa correta. Então, se você perceber, você tem a letra E como alternativa correta. Okay? A questão é P20, que é uma questão da Unicamp, né? E ela é uma questão discursiva. Esta questão ela é um pouco mais complexa. Né? Ela não é uma questão não é uma questão difícil, mas é uma questão de lógica, de raciocínio. Então, eu posso dizer que é uma questão média, né? De nível médio, mais ou menos. Né? Ela não é difícil, mas também ela não é fácil, direta. Tá? Requer um pouco de raciocínio de lógica matemática. Trabalhar com a densidade, que eu já expliquei que a densidade é uma propriedade importante. Então, olha só. 3 frascos de vidro transparente, o vidro é transparente, ou seja, dá para ver o que tem dentro. Né? Fechados, de formas de dimensões iguais, então você tem 3 recipientes iguais, né? Tem 3 frascos iguais. Contém cada um a mesma massa, esse é um fato importante. Ele não vai usar aqui a massa, ele vai usar a mesma massa. Então a massa vai ser uma coisa que não vai fazer diferença. Né? De líquidos diferentes, então você tem 3 líquidos diferentes. Então você tem aqui 3 recipientes iguais, não é isso? 3 recipientes iguais, claro, logicamente não vai ficar muito igual aqui o desenho, mas são 3 recipientes iguais. Você tem líquidos aqui dentro. A massa é a mesma, tá certo? E os líquidos são diferentes. Um contém água, o outro clorofórmio e o terceiro etanol. Então é água, clorofórmio e etanol. Os 3 líquidos são incolores. Então o vidro ele é transparente, dá para ver lá dentro. Só que os líquidos eles são parecidos porque eles são incolores e não preenche totalmente os frascos. Então veja bem, os frascos não estão cheios, o recipiente não está cheio. Eles não vão até o topo, né, do recipiente. Eles não estão totalmente cheios, certo? Os quais não tem nenhuma identificação. Então não tem identificação de quem é quem, mas você sabe que tem água, clorofórmio e etanol. Mas quem é quem não está dizendo nada. Sem abrir os frascos, então olha, nós não podemos abrir. Como você faria para identificar as substâncias? Veja bem, ele quer identificar aonde tem o etanol, aonde tem o clorofórmio e aonde tem a água. Como você faria para identificar? Né? Então é uma questão de lógica, de raciocínio. Okay? Como você faria isso? Bem, o que é que ele deu para eu poder fazer? Ele deu a densidade. Então, é importante você saber que você vai ter que usar a densidade aqui dos líquidos. Ele deu a densidade de cada um dos líquidos, a temperatura ambiente. A densidade da água, a densidade do clorofórmio e a densidade do etanol. Certo? Os 3 líquidos. Então, através dessa densidade, nós vamos poder identificar os 3 líquidos. Veja bem, você lembra que a massa é a mesma dos líquidos aqui. A massa
é a mesma, mas o volume não. O volume não é o mesmo. Então, o volume um é diferente do outro. A massa é a mesma, mas o volume não. E justamente, se você lembrar, densidade é massa sobre volume. Você lembra que quanto maior a densidade, você não vai trabalhar com massa aqui, porque a massa é a mesma nos três. Então, quanto maior a densidade, menor o volume. Você lembra que essa aqui é uma relação importante? Densidade, volume. Então, se a densidade é maior, logicamente, o volume é menor, não é isso? Então, através do volume, você vai conseguir identificar os três líquidos, né? Por exemplo, dos três líquidos, né? Qual o que tem a maior densidade? A maior densidade é o clorofórmio, não é isso? Então, se a maior densidade é do clorofórmio, ele que tem o menor volume, não? Maior densidade e menor volume. Então, aquele que tem menos líquido, o volume for menor, ele é o clorofórmio. Então, vamos supor que aqui seja o clorofórmio. Por quê? Porque tem um volume menor, certo? Porque quanto maior a densidade, menor o volume. Então, você já tem aí. Essa é a maior densidade. Agora, vamos fazer o contrário. Qual é que tem a menor densidade? Não é isso? A menor densidade, menor, é o etanol. Olha a densidade dele, 0,8. Aqui é 1, aqui é 1,4. Então, o etanol tem a menor densidade. Já que a densidade é menor, veja bem, a densidade é menor. Então, se a densidade é menor, logicamente, o volume vai ser maior. É o inverso. Densidade menor, volume o quê? Maior. Então, aquele que tem maior volume é o etanol. Não é isso? E o que sobra, ele vai estar no meio. Por que ele vai estar no meio? Porque ele não é nem a maior densidade, nem a menor densidade. Então, ele está no meio, a densidade dele. Então, o volume também vai estar no meio. Então, é desta maneira que você identificaria os três líquidos. Então, se você perceber, olha só. Da resposta. Eu usaria o volume do líquido no frasco para identificar cada líquido, não é isso? O volume. O líquido de maior volume, aquele que tem mais volume, terá a menor densidade, então será o etanol. Aquele que tem o maior volume de líquido lá dentro será o de menor densidade. Nesse caso, a menor densidade é o etanol, não é isso? O líquido de menor volume, aquele que tem menos, certo? Terá a maior densidade, será o clorofórmio, não é isso? E o líquido restante é a água, pois possui um volume e densidade intermediários, tá certo? Então, essa seria a resolução dessa questão. Então, deu para perceber que o nível dela é diferente das outras questões que nós fizemos até o momento, né? Uma questão de mais lógica, de mais raciocínio. Então, é uma questão média. Não difícil, mas uma questão média requer um pouco de hábito em fazer questões de raciocínio. Tá ok? Então, terminamos esta aula. Bons estudos. Já existe uma lista de exercícios que você pode fazer, que está lá no meu site, ok? Somente sobre assunto do conteúdo da aula já dada para vocês, até a aula número 5, se eu não me engano, tem uma lista de 20 questões que você pode treinar para ver como está o seu aprendizado.